Bom dia, povo. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de procedimentos especiais. Nós vamos fechar ações possessórias, tá? Hoje a gente encerra a ação possessória. E aí a gente começa já a falar um pouco de embargos de terceiro. A gente precisa estabelecer a diferença entre embargos de terceiro e oposição. É interessante a gente fazer essa diferença. Estava conversando aqui com a Sara, antes da gente começar a aula. Embargos de terceiro dá uma sensação, uma impressão que é muito difícil. Tudo que é embargo, tudo que a gente chama de embargo, tirando os embargos de declaração, né, que é aquele recurso, que para mim nem parece um recurso, mas tudo que é embargos, parece que a gente tem uma sensação que é mais difícil, que é mais complicado. Mas quando a gente aprende a fazer, a gente aprende o que são embargos de terceiro, e a gente aprende a fazer embargos de terceiro, a gente fica pedindo, por exemplo, quem vai fazer exame de ordem, vai fazer processo civil, tem duas ações que eu falo que elas têm um nome que assusta muito, mas a gente fica pedindo para cair essas ações, porque elas é de uma simplicidade para fazer tão grande, que a ação monitore os embargos de terceiro, embargo de terceiro mais ainda. Embargos de terceiro, dificilmente você vai ter uns embargos de terceiro, uma petição muito longa, porque ela tem um objetivo muito específico. Ela não tem um objetivo como uma ação condenatória, uma ação de indenização, que é uma coisa mais argumentativa, mais longa. A petição do embargo de terceiros ela é muito, muito simplificada. Primeiro, porque o endereçamento já vem pronto. Então, você não tem que raciocinar nem o endereçamento. Porque a gente vai ver que a competência já vem pronta. A gente já sabe, obrigatoriamente, a gente tem que mandar aquela ação para aquele lugar. Para aquela vara específica. Então, você tem uma qualificação, tem umas regrinhas aqui que a gente tem que aprender, mas assim, olha só para vocês terem uma noção de qual que é o objetivo dos embargos de terceiro. Embargos de terceiro tem um objetivo de quê? Único e exclusivamente de pedir para juízo retirar restrição judicial de um bem. Por exemplo, eu e a Áurea estamos disputando um bem. Esse bem está na posse da Micaele. Nós estamos aqui disputando um bem. No meio do caminho, a Áurea passou esse bem para a Micaele. E nós estamos aqui disputando esse bem aqui. A Micaele é uma terceira. O que acontece? Eu peço a penhora do bem. Isso aqui vai ser penhorado. Só que o bem não está com a Áurea. O bem está lá com a Micaele. A Micaele, de repente, ela verifica. E quando ela verifica que isso aqui está penhorado. O que ela quer? Ela não vai ajuizar uma ação, ela pode até ajuizar uma ação para isso, mas não embargo de terceiro. Ela vai opor embargo de terceiro, não é para dizer que isso aqui é dela. Ela vai opor embargo de terceiro para tirar a penhora disso aqui. É isso, para isso que serve embargo de terceiro. Embargo de terceiro, você não discute o mérito de quem pertence isso aqui. Ela vai opor embargo de terceiro para tirar a penhora. Então, embargo de terceiro é uma ação judicial que foi colocada à disposição de um terceiro que quer livrar o bem de restrições judiciais. Bloqueio, penhora online, arresto, sequestro, determinou o bloqueio do bem. E o terceiro entende que esse bloqueio é indevido, essa penhora é indevida, esse sequestro é indevido. Ele opõe embargos de terceiro para pedir para retirar aquele bloqueio. Não é nos embargos de terceiro que a Micaele vai falar, isso aqui pertence é meu, eu paguei por isso aqui, não é? Aí é a oposição. Então, é interessante quando a gente quer discutir o mérito de alguma coisa, pertence a fulano, fulano. Embargo de terceiro não serve para isso. Então, o pedido dos embargos de terceiro sempre vai ser único e exclusivamente um. Requer o recebimento dos presentes embargos e que seja determinada o desbloqueio, ou então a retirada da penhora da conta número tal. A gente pede para tirar a restrição judicial. Mas eu quero discutir quem pertence o bem, pertence a mim. Então, você tem que fazer uma oposição, chama oposição. A oposição, antes do Código de 2015, era uma intervenção de terceiros. Hoje ela é uma ação de procedimento especial. Então, a Micaele, se ela quiser falar o seguinte, esse bem pertence a ela. Ela vai ajuizar uma ação de oposição contra a minha Áurea. Então, formulite consórcio passivo necessário. Eu e a Áurea estamos disputando um bem, seja móvel ou imóvel, por exemplo, isso aqui. Está na posse da Micaele. Eu peço a penhora desse bem. A Micaele, não, mas é meu. Opõe embargo de terceiro para retirar a penhora.
mas ela não pode usar os embargos para provar que é dela, para retirar a penhora. Ela até pode provar que é dela, mas a sentença não vai dizer que é dela. A sentença é para retirar a penhora. A Micaele, não, agora eu vou ter que provar que isso aqui é meu. Então, ela vai ter que fazer uma ação de oposição depois que retirou a penhora, contra as duas aqui, eu e a Aula. Então, é bem interessante. A gente tem que tomar cuidado, porque pode confundir. Já pensou se vocês estão fazendo um exame de ordem, por exemplo, aparece uma peça lá para vocês fazerem, de que há uma disputa judicial de um bem e que houve uma penhora, esse bem agora está na posse de uma terceira pessoa, e na condição de advogado dessa terceira pessoa, vocês querem provar que o bem pertence ao terceiro. Tudo parece estar indicando que a gente vai fazer embargo de terceiro. Mas o objetivo aqui, ninguém falou que era retirar a penhora, era para o terceiro provar que é dele, disputar juntamente com as outras partes. Isso aí é ação de oposição. Agora, se aparece na condição de advogado do terceiro, que pretende retirar a penhora que há em cima, né, que foi determinado sobre o bem, ajuiza a medida judicial cabível. Aí é embargo de terceiro. Vocês vão opor embargo de terceiro para quê? Para tirar a constrição judicial desse bem, tá? Isso acontece demais. Por exemplo, a gente ajuiza uma ação contra a empresa, porque quem deve é a empresa, é a pessoa jurídica. E aí essa empresa tem sócios. E, em regra, se tudo estiver ok, os sócios não respondem por bens pelas dívidas da empresa. Aí o que acontece? Sem desconsiderar a personalidade jurídica, o juiz vai lá e determina a penhora da conta do sócio, pessoa física. Ele é terceiro. Então, o que ele vai fazer para livrar a conta dele da penhora? Opor embargos de terceiro, porque não é parte. Parte não opõe embargos de terceiro, por isso que é um embargo de terceiro. Se eu estou numa ação contra a empresa, nós somos partes. Ah, mas a empresa está com a conta penhorada, então é outro tipo de ação. Vai requerer a retirada da penhora como parte. Agora, embargos de terceiro é de terceiro. Ele é de pessoas que não fazem parte do processo. Duas pessoas casadas. Por exemplo, um cônjuge assume dívidas. O outro cônjuge estava nem sabendo dessas dívidas. Aí tem essa dívida, vai lá e penhora bens, né, porque são casados, penhora bens, por exemplo, que a esposa recebeu de herança. Está lá penhorado o bem. Ela, na condição de possuidor e proprietário daquela parte da sua meação, para defender sua meação, ou para defender um bem que não deveria estar ali, pertence a ela. Ela vai tirar essa penhora, ela é uma terceira, ela não é parte. Agora, se a ação foi ajuizada contra os dois, aí ela não pode fazer embargo de terceiro, porque ela é parte. Então, tem muitas situações que a gente vai ver ainda de embargo de terceiro, vai fazer muito sentido, tá? Para vocês compreenderem que ação que é essa. E quando a gente fala um pouco da ação, como ela é montada, vocês vão ver como que é simples. Teve uma vez que a gente fez embargo de terceiro no meio do semestre. Antigamente era dois semestres de procedimento especial. Então era diferente. E aí a gente está lá no nono período, a gente fez embargo de terceiro. Eu lembro que a gente fez a aula de embargo de terceiro na terça-feira. E tinha exame de ordem no próximo domingo. E a gente fez, na sala de aula, a gente fazia, né, a peça em sala, corrigindo com os alunos. E tinha um grupo de uns 8 alunos que ia fazer processo civil. E eles ficaram até o final da aula e eles foram esclarecer dúvidas de embargo de terceiro. Porque a gente sabe que na segunda fase, a chance de cair uma ação de procedimento especial é muito grande, muito grande. E eles ficaram, a gente ficou vendo, a gente falou do embargo de terceiro, falou da ação monitória, uma ação de exigir contas, então a gente estava de prestação de contas, na época não tinha exigir contas, a gente estava vendo ali as ações, e eles fazendo, fizeram umas 6, assim, diferentes. E a aula tinha sido de embargo de terceiro, na terça-feira. Quando foi no domingo, eles fizeram a prova, e na época não tinha muito, a gente não usava muito WhatsApp, não usava muito, até usava, mas não tinha. Nem Instagram não usava muito, as pessoas usavam muito Facebook. Aí eu lembro que meu celular começou a apitar no Facebook. Os meninos falando comigo. Professora, pelo amor de Deus, caiu embargo de terceiro no exame de ordem.
E eles sabiam tudo. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Quando eles me mandaram o espelho lá que tinha saído, que eu vi a questão, eu falei, nossa, um caso muito simples. Uma conta que foi penhorada, e essa conta pertencia ao devedor, mas parecia que era uma conta conjunta, e a conta foi bloqueada totalmente. Então, valores da companheira também tinham sido bloqueados, e ela não tinha conhecimento dessa dívida, e uma conta conjunta foi bloqueada. Então, na verdade, era na condição de advogado dessa companheira, que queria livrar metade, 50% dos valores que estavam na conta, porque pertenciam a ela em razão da ameação. Era um caso muito simples. E aí, o objetivo era tirar a penhora. Então, os meninos fizeram assim, eles eram um grupo de 7 a 8 alunos, que nem aluna. Eles ficaram comigo ali um tempão, a semana inteira, e fizeram os embargos de terceiro, deu tudo certo. 2 páginas de peça, quase, nem 2, uma e meia, praticamente, porque realmente embargo de terceiro é muito simples, tá? Pessoal, só para a gente fechar essa questão das ações possessórias, já vai dar quase para a terceira aula. Primeira coisa, a gente falou um pouquinho do procedimento, e tinha ficado da gente fazer um fechamento, porque a gente ia entrar num campo de estudo envolvendo o uso capião. Então, olha só. Primeiro, vamos para a questão de um instituto que não é permitido no Brasil, tá? Exceção de domínio. Exceção de domínio. O que é a exceção de domínio? Exceção, gente, toda vez que vocês verem a palavra exceção no processo civil, ela diz respeito à defesa. É um tipo de defesa. Então, por exemplo, exceção de domínio é você alegar como defesa domínio. Alegar como defesa o direito de propriedade. E a exceção de domínio, ela não é permitida no Brasil. Então, nós não podemos, segundo o direito processual, alegar em defesa o direito de propriedade. Por mais proprietário que a pessoa seja. Usar a propriedade, defender-se utilizando o direito de propriedade. A gente não pode fazer isso porque não é admitido no Brasil a exceção de domínio, que é a defesa com base no direito de propriedade. Vocês vão encontrar um artigo lá dentro do campo das possessórias, não recordando o número do artigo agora, mas quando vocês pegam ali os 554 e seguintes do Código de Processo Civil, que trata das possessórias, vocês vão encontrar um artigo muito interessante. O que está escrito nesse artigo? Está escrito o seguinte, está escrito que, eu acho que é o artigo 557, tá? Mas o que está escrito nesse artigo? Está escrito assim, na pendência de uma ação possessória, na pendência, ou seja, estando pendente uma ação possessória, é vedado a que as partes discutam propriedade. Não se esqueçam desse artigo. É um artigo que é muito cobrado e que vocês precisam saber. Então, na pendência de uma ação possessória, é vedado requerer o reconhecimento de propriedade. Você não pode requerer o reconhecimento de uma propriedade se tiver pendente uma ação possessória. Não pode, tá? Então, o que acontece aqui? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar os exemplos para a gente poder compreender. Suponhamos que eu tenha entrado no imóvel há 15 anos. Tem 15 anos que eu entrei numa fazenda e eu ocupo parte dessa fazenda. Lá eu construí, lá eu criei, eu fiz plantação, lá eu criei gado, eu vivo daquilo ali. Mas eu tenho a posse, mas não tenho a propriedade. Porque a propriedade é da Sara. Então a Sara tem uma fazenda tão grande, que ela nunca se incomodou com a minha presença ali. Deixando. Até vi, falei, não vou mexer com isso agora não. 15 anos depois. O que acontece? Eu também nunca fiz nada, eu só fiquei ali. Eu nunca ajuizei uma ação de uso capião para requerer o reconhecimento da propriedade para mim. Porque a ação de uso capião, para quem está anotando, ela não é uma ação condenatória, ela não é uma ação constitutiva ou desconstitutiva. A ação de uso capião é uma ação declaratória.
ela é uma declaratória de propriedade, é de reconhecimento de domínio. Tanto que, quando a gente ajuiza uma ação de uso campeão, nós requeremos a procedência do pedido para reconhecer o domínio, olha isso. A gente não requer que seja decretada a uso campeão, não é isso. Quando a gente vai fazer o pedido de uma uso campeão, requer a procedência do pedido para que seja declarada a propriedade em nome da requerente, ou que seja reconhecida a propriedade em nome da requerente. Então, é uma ação de reconhecimento, de declaração de propriedade. Ou algumas pessoas usam reconhecimento de domínio, porque domínio é sinônimo de propriedade. Tá. Suponhamos que eu estou lá, tem 15 anos nessa fazenda, ocupo parte dessa fazenda, já fiz benfeitorias, já construí uma casa, já consegui organizar lá para a energia, até pago aquilo ali. Enfim, eu tenho a posse do bem. E vivo como se dona fosse. A Sara, do nada, ela chega e fala assim, não, vou ajuizar uma ação de reintegração de posse, para me tirar de lá, 15 anos depois. Ela pode? Ela é possuidora? Pode. Se ela é possuidora, ela pode. O que a gente estudou na aula passada? A gente tem que ver a questão de ação de força nova e ação de força velha. Se for ajuizada a menos de um ano e dia da data do esbulho, para que eu entrei, então é força nova. A mais de um ano e dia, ela é de força velha, que tem 15 anos. Não é nem velha, já é bem idosa, né? Uma ação bem idosa. Então, nós estamos com a ação de reintegração de posse, que a Sara vai fazer contra mim. Eu fui lá e fiz primeiro, não fiz nada. Não pedi reconhecimento de domínio de uso campeão, não requeria uso campeão. Então, a Sara, na condição de possuidora, vai lá e ajuiza uma ação de reintegração de posse contra mim. Porque ela quer vender, por exemplo. Ou então ela quer fazer uma troca. Porque, além de proprietária, ela é possuidora, ela mora lá. Então, ela pode fazer essa ação de reintegração de posse. Ela faz a possessória dela. Eu olho aquela ação, sou citada para fazer minha defesa, falo assim, mas espera aí, eu nunca mexi com isso. Agora ela quis mexer, eu não vou mexer. Então, se ela quer me tirar, eu vou agora requerer a uso campeão. O que eu faço? Eu quero entender agora o que o artigo quis dizer. Quando eu sou citada, eu quero devolver para a Sara, ajuizar ali, nem que dê conexão, uma ação de uso campeão extraordinário. Vamos lembrar das uso campeões aqui. Quais são as espécies de uso campeão que nós temos aqui no Brasil? Quem lembra? Nós temos. Não lembra? Quem não lembra? Povo, vocês lembram? Lembram das espécies de uso campeão que a gente tem no Brasil? Isso é lá em Direito das Coisas, vocês estudaram. Vamos fazer uma revisão, então. Quais são as espécies de uso campeão que nós temos no Brasil? 6. Pouco não. Nós temos a uso campeão extraordinária, que é essa que eu dei o exemplo agora. A única coisa que eu preciso provar, posse e tempo. 15 anos, que é de 15, o prazo máximo são 15 anos para você adquirir por uso campeão no Brasil. Então, se eu tenho há 15 anos a posse do imóvel, posse mansa e pacífica, que a gente fala, né? Eu posso ter uma uso campeão extraordinária. Esse prazo pode cair para 10? Pode, dentro da extraordinária. Se eu construir alguma coisa, ou fiz alguma obra dentro desse imóvel, ou fiz alguma melhoria. Então, esse prazo pode cair para 10 se eu utilizo para moradia, ou se eu fiz alguma reforma, alguma melhoria. Aqui se encaixa, poderia cair para 10. A gente usa campeão ordinária. Acontece, é mais rara, mas ela acontece, tá? A uso campeão ordinária ainda não são aquelas da Constituição, essas duas aqui. A uso campeão ordinária é aquela que já começa com 10 anos, que ela pode cair para 5. Então, a uso campeão ordinária é aquela, vocês vão lembrar, é aquela em que o possuidor tem um justo título. Ele tem documento para estar naquela área, para estar utilizando, para ter a posse daquele imóvel. Só que ele não tem o título de propriedade, ele não tem a escritura registrada. Isso acontecia muito.
Mas só que lá atrás, a Nicole comprou uma área. E na época ela recebeu uma cessão de posse, ou uma cessão de direito, ou ela tem só o contrato de compra e venda. Ela tem um documento que comprova que ela adquiriu aquele imóvel. Só que aquele imóvel, esse documento, ele nunca foi levado a registro. Então a Nicole é proprietária, ela tem um documento, mas é um documento que não foi levado a registro. Então ela não tem o documento de proprietária, mas ela tem um documento que prova que ela é proprietária e por algum motivo ela pagou, recebeu aquilo ali. Então, aqueles documentos mais antigos, né? Tinha muito termo de cessão de alguma coisa. A pessoa chega para a gente, às vezes, para resolver o problema com aquela documentada antiga. Você olha lá, realmente, tinha muita gente que fazia procuração. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uns casos que as pessoas falam assim, não, mas eu sou dona. Tá, mas cadê o documento que prova que você é dona? Mostra uma procuração. Antigamente fazia procuração para tudo. Procuração antigamente era igual o produto Veja. A gente bate em tudo. O produto Veja, hoje você pega um Veja, você sabe, você limpa chão, você limpa parede, você limpa cabelo, você faz qualquer coisa com a Veja. Antigamente você comprava um negócio, vinha uma procuração junto. Procuração. Vocês vão ver na prática, vocês vão topar com situações assim. A pessoa chega e fala assim, eu sou proprietária. Cadê o título de propriedade? A pessoa chegou com procuração amarela, toda amarelada, toda rasgada, picada dos lá, comida. Aqui, eu só tenho esse documento aqui. Quando você olha uma procuração. Aí você pega aquela procuração, olha realmente. Lá consta no texto que a Nicole, por exemplo, adquiriu o imóvel situado, tal, pagando o valor de... Tudo é na procuração. Isso é título de propriedade? Não. Mas é um justo título. É um documento que comprova. Então, o que ela precisa fazer? Regularizar a propriedade. Então, aqui, o que ela tem? Como ela tem um justo título, basta ela comprovar que ela tem o justo título, que ela está na posse do imóvel há 10 anos, e aí ela ajuiza uma ação de uso capião para reconhecer aquela propriedade, para ela ter a sentença, e com base na sentença ela consegue escriturar esse imóvel no nome dela. Essa é a uso capião ordinária. Ah, mas ela pode cair para 5? Pode. Até pode, 5 anos, gente. Uso capião por 5 anos no Brasil. Poder pode. Se ela conseguir provar que, além de ter um justo título, ela mora, fez obras, fez aqui, fez tudo no imóvel, e que esse documento chegou a ser registrado e foi cancelado por algum motivo, olha isso. Eu falo que esse caso da usucapião ordinária, agora eu vou dar um exemplo para vocês. É assim, é raríssimo de acontecer, porque é a mesma coisa de eu falar, a Nicole, ela adquiriu um imóvel, ela pagou por ele, ela chegou a ter escritura, ela chegou até a registrar, mas foi cancelado o registro por algum motivo, ou por algum erro, chegou a ser cancelado. Chegou a existir esse título de propriedade, mas hoje ele não existe mais, ele perdeu a validade por algum motivo. Aí ela vai tentar judicialmente reconhecer a propriedade, aí cai para 5. A uso capião tem uma lógica, se vocês pararem para analisar. Vocês têm que pensar o seguinte, quanto mais prazo de posse, tempo de posse, menos requisitos a lei vai exigir. Então, por exemplo, quando eu falo 15 anos, a única coisa que a lei exige, posse e 15 anos. Só. Pode cair para 10? Pode. Diminuir o prazo, os requisitos vão aumentar. Então, além de posse, mansa e pacífica, o prazo, o tempo de posse, moradia, benfeitorias, cai para 10. Então, olha que interessante. Quanto mais tempo a lei exige, menos requisitos ela vai exigir. Se você quer diminuir esse tempo, a lei vai te exigir mais requisitos, vai subir. Então, é uma lógica bem proporcional. É igual na ordinária, 10 anos. Então, tem lá 4 requisitos. Pode cair para 5? Pode, vai virar 8. 8 requisitos para provar. Aí cai para 5. Você tem um benefício de perda de prazo de um lado, que facilita, mas você ganha aqui mais situações para você provar, para ter essa redução de prazo. Essa é a ordinária. A ordinária, o nome faz jus ao uso campeão. Ela é um uso campeão ordinário. Porque ela é tão enjoada mesmo você provar, você tem aqui pelo menos uns 8 requisitos para você conseguir provar no uso campeão ordinário. Principalmente
para o juiz entender o que é justo título, porque não é qualquer coisa que é justo título. Vocês vão lembrar de uso capião, não é preciso lembrar, gente. Quando a gente estuda uso capião, a pessoa vira e fala assim, justo título, eu tenho... Às vezes pode acontecer, vocês estão lá, de repente chega uma pessoa com uma pasta e fala assim, eu tenho direito ao uso capião, já ouvi falar do uso capião ordinário. Aí você fala assim, mas será que já tem tempo? Aí a pessoa assim, não, tem tempo, eu sei que por 5 anos eu consigo, eu tenho justo título, eu tenho o documento que precisa, não é aquela uso capião que não tem documento, não. Aí de repente você fala, deixa eu ver o documento que você tem. A pessoa vai lá e começa a tirar a conta de luz paga, IPTU, conta de água. Isso não é justo título, não, tá? Você... Hã? Não, comprova a posse. Isso a gente usa para comprovar a posse. Então, tem gente que acha que o talão lá de luz, a conta, de talão, né? Antigo, né? Fala talão. O talão, enfim, o documento que vocês pagam a energia, que lá não é justo título, não. Você tem que olhar o que é justo título, tá? Justo título, gente, é aquele documento que comprova a propriedade, só que ela não está registrada. Não é que comprova posse, é aquele documento que comprova que você tem a propriedade, só que ele não foi levado a registro. Se você tivesse sido levado a registro, você não precisava usar um uso capião. Você é só chegar, pegar aquele documento, organizar numa escritura e registrar. Agora, às vezes vai ter que fazer isso judicialmente, porque às vezes você tem um documento, que é um justo título, e o cartório vai se negar a lavrar uma escritura pública e registrar com base só naquilo. Eu falo, não, você vai lá, pega uma decisão judicial, se uma decisão judicial resolve. Aí você tem que fazer uma ação de uso capião. Agora, existem as outras duas, né? Ações de uso capião, as outras duas, uso capião que estão na Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal, você tem a uso capião especial urbano e a uso capião especial rural. Ambas são de 5 anos. As duas modalidades são 5 anos. Mas são muito específicas aqui. Porque você tem que provar, por exemplo, o uso capião urbano, que você tem a posse de um imóvel de até 250 metros quadrados, em área urbana, você não pode ser proprietário ou possuidor de outra área, você não pode ter outro imóvel, você utiliza para a sua moradia familiar ali, com a sua família ou você, mas você tem que estar morando, fazer as obras necessárias. Então, são muitos requisitos para a gente encaixar na uso capião constitucional, mas tem limite de tamanho. Se for uso capião especial urbana, imóveis até 250 metros quadrados. Se for rural, imóveis até 80 hectares. Então, você tem uma limitação para ir para 5 anos, e a maior limitação que você tem aqui é o tamanho da área. Agora, se você é uma pessoa que tem a posse de um imóvel urbano, de até 250 metros quadrados, se encaixa em todos os requisitos do uso capião especial urbano. Imóvel até 250 metros quadrados, você mora ali, naquele imóvel, você não tem outro imóvel no seu nome. Então, você fez investimento no imóvel. Você consegue, né, esse uso capião. Da mesma forma, rural. Só que aqui é rural, na área rural, e até 80 hectares. Então, a gente tem uma limitação de tamanho aqui. Nas outras, não. Então, nós já vimos 4 espécies, 4, né? Deu 4. Tá, nós temos aqui a uso capião familiar. Quem se lembra o que é a uso capião familiar? Então, pelo menos as principais a gente fala aqui, que a aluna é de uso capião, mas a gente tem que voltar para a posse. Mas a gente não pode deixar de falar da familiar. Vocês já ouviram falar da uso capião familiar? E cônjuges e companheiros. É aquela, ela parece uma espécie da constitucional urbana, ela lembra muito a constitucional urbana, mas o objetivo é outro. Existe um uso capião hoje, você pode adquirir até com 2 anos. Gente, isso aí, a gente tinha um código civil de 1916, que era 20 anos para a pessoa adquirir por uso capião. Hoje, a lei prevê a possibilidade com 2. O uso capião familiar são 2. Então, olha só, se vocês são casados ou vivem em união estável, tá? Então, vocês são casados ou vivem em união estável. E aí, vocês adquirem um imóvel na constância do casamento da união estável. Sua união estável, comunhão parcial de bens, né? Durante o casamento, com comunhão parcial. Não pode ser regime de separação, tem que ser o regime da comunhão, para dividir o imóvel.
Então, vocês adquiriram uma casa na constância do casamento da união estável. E o regime é da comunhão. E esse imóvel é urbano. Olha para vocês verem como parece o uso campeão especial urbano. Esse imóvel é urbano, tem até 250 metros quadrados. Não pode ser proprietário de outro ou possuidor. Então, são os mesmos requisitos da especial urbana. E vocês se separam. Não é divórcio aqui, é separação de fato. Porque com o divórcio vai acontecer a partilha, não vai dar uso campeão. Se vocês são casados ou têm união estável, vocês adquiriram uma casa, vocês se separam, essa casa nessas condições, 250 metros quadrados, área urbana, tá? Vocês se separam, seja na união estável ou no casamento. E vamos supor que um dos cônjuges caracteriza abandono de lar. Abandono de lar não é simplesmente sair da casa. Senão ia dar abandono de lar para tudo quanto é lado. As pessoas hoje saem de casa. Abandono é abandono mesmo. É simplesmente nem manter contato, largar, não quer saber mais. Não, agora essa pessoa sai da casa, continua, presta alimentos para filho, por exemplo. Mantém contato, não abandono. Abandono é outra coisa. São muitas situações para caracterizar um abandono. Mas vamos supor que deu abandono. Então, vocês são casados, separados. A pessoa simplesmente fugiu. Conheceu alguém na internet, fugiu. Gosto de receber um telefone de uma cliente contando essa história para mim. Não, da pessoa que ficou, na verdade. Do marido da minha cliente. Não, conheceu alguém na internet, sumiu, fugiu. Tá. Deixou o ex ou a ex na casa. E sumiu. Desapareceu. Se isso acontecer por 2 anos, quem permaneceu no imóvel pode, comprovado o abandono, ajuizar uma ação de uso campeão familiar para requerer o reconhecimento da propriedade de 50% só. Cuidado. Vocês não podem pedir para fazer o reconhecimento de domínio total, porque vocês estão pedindo uma coisa que já é de vocês. Então, na uso campeão familiar, você requer o reconhecimento de 50% da propriedade do cônjuge que abandonou o imóvel, para você ter a integralidade. Tem que ficar especificado, porque, na verdade, vocês estão querendo a ameação do outro. Vocês já são possuidores e proprietários de 50% em razão da ameação. Vocês não precisam pedir de novo, porque já é de vocês. Na verdade, em razão desse abandono, o que acontece? Você ajuizou a ação de uso campeão familiar para requerer os outros 50% que não pertenciam a vocês. Aí vocês vão acabar ficando com a integralidade daquela propriedade. Então, é interessante, é uma ação bem interessante. Ela não é uma ação muito antiga, é uma ação mais recente, que veio para o Código Civil, essa possibilidade da uso campeão familiar, e é no prazo de 2 anos. São para aquelas situações de que cônjuges e companheiros se separam, não regularizam essa separação, caracterizam o abandono, e aí a pessoa acaba, depois de 2 anos, desde que preenchidos os requisitos do uso campeão familiar, vai lá e requer o reconhecimento de 50% da propriedade referente à ameação do cônjuge que deixou o imóvel. E aí a pessoa acaba adquirindo a propriedade de uma forma integral. Eu dei um exemplo aqui para vocês, mas foi verdade. Fiz uma ação de regulamentação de guarda. Uma mulher, ela teve um relacionamento com um primo, há muitos anos atrás. Na verdade, não foi relacionamento, não, foi uma noite. Ainda perguntei, vocês namoraram? Não, não namorou, a gente só foi numa festa. Foi só isso que aconteceu. Enfim, e ela engravidou desse primo dela. Ela engravidou do primo, e aí o que aconteceu? Pouco depois, esse primo morreu de acidente. Então, ela teve o filho, estava vivendo normal, a tia dela era a avó da criança, que teve relacionamento com o primo, então a tia era tia dela e automaticamente a avó dessa criança. E aí o que aconteceu? Depois de alguns anos, o menino já estava com 7, 8 anos, teve um litígio aí de regulamentação de visita. A avó não queria guarda, na verdade, a avó queria ver mais o neto. Que era a única, até falou. Ela falou, não, era a única coisa, né, que ficou do meu filho que morreu de acidente, enfim.
Ok, ela tem direito. Eu estava advogando para a mãe. Nossa, e foi uma dificuldade muito grande organizar essa vida. Deu um litígio bem grande, assim, porque tinha uma resistência de ambas as partes. Tinha muitas situações aqui envolvidas. Eu sei que no dia que terminou, a gente ainda estava em audiência presencial. Foi logo antes da pandemia, a gente fez a audiência presencial, fechou no acordo, foi tudo certo o negócio, gente, tudo certo. Gente, mais ou menos em julho, a pandemia começou em março, né, do ano passado. Quando foi em julho, o marido dela me liga, perguntando se eu sabia onde ela foi. Eu falei, não sei, como é que eu vou saber? Nem é da mesma cidade, não mora aqui. Não, ela ligou para a senhora? Não, falo com ela desde o dia da audiência. Aconteceu alguma coisa? Não, ela fugiu. Depois daquela brigaiada toda, ela largou o menino com o marido, que não era o pai biológico, mas era o pai que criou. Ela largou, ela tinha outro filho com ele. Ela largou os meninos, largou todo mundo. E aí simplesmente mandou uma mensagem para alguém falando que conheceu alguém na internet e que foi ser feliz. Eu, como no meio da pandemia, eu só falava assim, gente, mas como? Como que ela fez? Como? Não tem lógica, gente, sem sair de casa. Vocês lembram aquela época que a gente não estava saindo, que ninguém saía? Ninguém sai. Aquele começo que lacrou tudo, travou tudo. Até para ver o que estava acontecendo, depois que não existia nem ônibus funcionando. A mulher sumiu, ela desapareceu, a mulher ficou um ano desaparecida. Um ano. E começou o relacionamento no meio da pandemia. Ela conheceu uma pessoa na internet, largou a família toda, menino para trás, largou. Falou, vou ser feliz. Carregou o celular, foi, mudou até de número, largou as roupas, largou tudo. Eu falei, gente, mas que é isso? Que negócio avassalador é esse? A gente não tá nem saindo de casa, como é que tá conhecendo o povo, Lino? Ficou um ano, depois de um ano que voltou. Falei, olha, a chance agora da avó ficar sabendo e agora tentar uma guarda, disputar uma guarda com você é muito grande mesmo, até porque teve um abandono aqui. Então, bom, enfim, só para exemplificar para vocês que eu mencionei, já aconteceu, acontece cada coisa, a gente fica assim, até arrepia das coisas que acontecem. Mas vamos lá. Então, se eu estou aqui há 15 anos, eu peguei o tempo máximo da uso campeão extraordinário, não podia nem ter feito nada no imóvel da Sara. Mas se eu estou lá há 15 anos, a sua casa está lá, estou ficando. A Sara ajuiza uma ação para me tirar do imóvel, eu não posso, isso que significa o artigo 557, eu não posso, na pendência dessa ação possessória, eu não posso ajuizar uma ação para reconhecer minha propriedade. Eu estou proibida. Mesmo que eu tenha direito. Ou seja, eu posso ter o direito, mesmo que eu tenha esse direito. Eu não posso, porque a Sara me travou. Ela colocou uma ação possessória contra mim. E o artigo 557, ele é muito claro. Na pendência de processo possessório, é proibido, é vedado fazer requerimentos de reconhecimento de propriedade. É vedado. O que vai acontecer? Vai acontecer que a Sara vai ajuizar a reintegração de posse. Ela pode até ganhar. Ela pode conseguir me tirar. Porque ela é possuidora. Eu não fiz meu uso campeão antes, então eu dormi no ponto aqui. Ela pode até me tirar. Eu vou até, talvez, tenha que sair. Na hora que publicou a sentença, transitou em julgado, então vocês podem ver que é uma limitação temporária. A lei é muito clara. Na pendência de ação possessória, na pendência, estando pendente, acabou a vedação. Estando pendente uma ação possessória, é vedado as partes requererem reconhecimento de propriedade. Então, estando pendente a reintegração de posse dela, eu não posso ajuizar minha ação de uso campeão, enquanto ela estiver pendente. Na prática, pode ser até que ela consiga me tirar. A sentença vai e manda reintegrar ela na posse. E eu ainda tenho que sair da área, depois de 15 anos. Transitou em julgado, eu ajuizo a ação de uso campeão. Não precisa estar no imóvel. Professora, mas a senhora não tem uma posse por 15 anos ininterrupta. Só que a partir do momento que eu consigo reintegrar minha posse naquela área, a sua posse não cessou? Naquele momento, mas eu tive 15 anos ininterruptamente.
Mas agora não tem mais. Não tem problema. Eu não preciso estar no imóvel para ajuizar uma ação de uso campeão com você. Eu tenho que provar, porque é muito simples isso. Até os juízes sabem. Ninguém entende esse artigo. Ninguém entende esse artigo. Esse artigo estava no Código 73, a gente achou que esse trem ia sair de 2015, ele permaneceu. Então, me tirou. Eu só não posso ficar muito tempo. Não! Outra coisa. O princípio da economia processual nunca existiu aqui, se você parar para pensar. Porque não existe aqui a exceção de domínio no Brasil. Por que na ação, vamos supor, a Sara ajuizou uma ação de reintegração de posse contra mim. 15 anos que eu estou lá. Na ação possessória, não é possível a gente fazer pedido contraposto e devolver um pedido contra a autora? Eu não posso, nem na ação possessória, requerer. Eu não posso nem alegar direito de propriedade, porque é proibida a exceção de domínio no Brasil. Sim, legislador. Então, o que acontece? Aconteceu o seguinte, porque o que seria o normal? O normal seria, ajuizou a reintegração de posse contra mim, 15 anos lá, o que eu faria aqui? Uma ação de uso campeão. Iam ser ações conexas. Não é litispendência, porque a dela é possessória, a minha é uso campeão. Mas são da conexão. E como dá conexão, o juiz já julga as duas conjuntamente. Ok, ela é possuidora, tá, mas ela tem 15 anos para no imóvel. Então, o que acontece? Ele julgaria improcedente o pedido da reintegração de posse dela. Por quê? Porque eu já tenho os requisitos para adquirir a propriedade. E na minha ação de uso campeão, ele poderia já dar a sentença reconhecendo o domínio. Então, já resolveria tudo. Só que tem um artigo do Código de Processo Civil que diz o seguinte: na pendência de ação possessória, é vedado as partes intentarem pedidos de reconhecimento de domínio, discutir propriedade. Uma vedação legal. Então, o que vai acontecer? É uma limitação temporária. Terminou, tem problema. Eu vou lá e ajuizo a minha ação de uso campeão. Só que desgaste desnecessário. Eu me lembro que na lei, a abstração pode até fazer algum sentido. Pode ser. Porque quando eu estou discutindo, quando é uma ação processual, eu estou discutindo posse. Se eu vou para discutir o domínio da propriedade, ou quem é o proprietário necessariamente, eu já estou no material. Propriedade. Então, talvez o legislador pensou, primeiro eu resolver o problema da posse, e ver que na posse, para depois eu discutir propriedade. Mas é o argumento. Na prática, não faz o menor sentido. O argumento é esse. Uma ação é fundada na posse, a outra na propriedade. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Teoricamente falando. Na prática, é muito ruim. Vocês vão ver. Quando vocês estiverem nessa posição, não sei em que área vocês vão atuar, até na própria magistratura mesmo, ou se vocês serão advogados cíveis, porque tem que ser advogado cível para mexer com isso. Vocês vão ver a situação de, às vezes, as pessoas procuram vocês e falam assim: nossa, eu estou sendo processado numa reintegração de posse. Aí você vira para a pessoa e fala assim: tem quanto tempo você está no imóvel? Ah, já deve ter uns 12 anos. Mas você mora lá? Fiz, já construí casa, tem benfeitoria, tem prova, tem 12 anos, criei meus filhos lá, criei minha família lá. A uso campeão está lá, está batendo na cabeça da gente assim. Só que você olha aquilo e fala assim: deixa eu ver que ação que a pessoa ajuizou. Possessória? Não posso. Nós vamos defender você na possessória, normal, né? Tem defesa. Pode até alegar, né? Que a pessoa está ali, já tem 15 anos, construiu aquilo, enfim. E que futuramente, oportunamente, ajuizará uma ação de reconhecimento de domínio, não fará o pedido agora em razão da vedação do artigo 557, mas que o requerido aqui tem intenção de fazer o reconhecimento de propriedade em ação própria, em momento próprio. Você pode até colocar isso na contestação, porque todo mundo sabe que tem. Agora, a mão coça para você chegar ali e fazer um pedido contraposto e pedir o reconhecimento da propriedade já na ação e aproveitar e resolver tudo. Se vocês fizerem isso, vai ser indeferido por força do artigo 557 do Código de Processo Civil. É proibido mesmo, fazer pedidos de reconhecimento de propriedade na pendência de ação possessória. Tá? Deixa eu até pegar aqui para compartilhar para vocês o finalzinho do material. Eu acho que é isso. Aqui, ó, a gente viu o que é cada ação possessória, a manutenção, a reintegração, o interdito. Só passando mesmo, tá? Legitimidade ativa é quem tem posse. Quem tem propriedade e posse também pode fazer possessória.
Quem tem propriedade e não exerce a posse, não pode. Ação reivindicatória. Quem é mero detentor, não tem posse. Tem obrigação de zelo e cuidado. Também não pode fazer ação possessória. Legitimidade passiva. Quem é o réu? É quem praticou o ato de violação da posse. Ou quem invadiu, ou todas as pessoas que invadiram, ou quem está ameaçando, ou quem está turbando. Isso aqui é uma questão de citação, tá? Porque nas ações possessórias, quando ela é coletiva, muita gente que invadiu, é complicado fazer a citação. Então, o que o Código de Processo Civil prevê? Se você tem um grande número de pessoas no polo passivo, faz-se a citação pessoal das que forem encontradas, e aquelas que a gente não tem dados, informação nenhuma, às vezes a pessoa chegou a invadir, não é encontrada, aí você pode pedir a citação por edital. Na petição inicial, você coloca os requisitos do artigo 319, e para pedir a liminar, a gente não precisa provar fumus, boniuris e periculo mora. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, a gente vai provar o quê? A posse do autor, sua adoração, objeto, se foi turbação, esbulho ou ameaça, a data da turbação ou do esbulho. Por que essa data é importante? Essa data é importante para saber se cabe a liminar possessória. Porque a liminar possessória, ela é específica das ações possessórias de força nova. Então, só cabe liminar possessória na ação possessória de procedimento especial. Não cabe liminar possessória na possessória de procedimento comum. Só cabe na de procedimento especial. E a continuação da posse, embora turbada ou ameaça, no caso de manutenção interdita. Ou seja, você quer permanecer naquela posse. Você ainda não perdeu. Aqui é só no caso de turbação ou ameaça. Então, você alega turbação e ameaça, você alega que você quer ser mantido naquela posse. Exato, é isso. A ação possessória de força nova, ou seja, aquela que é ajuizada a menos de um ano e um dia da data do ato de violação da posse, ela é de procedimento especial. A ação possessória de força velha, ou seja, aquela ação que foi ajuizada há mais de um ano e um dia da data do ato de violação da posse, ela é de procedimento comum. Então, nós temos ações possessórias de procedimento comum e temos ações possessórias de procedimento especial. A ação possessória de procedimento especial é aquela que é ajuizada há menos de um ano e um dia da data do ato de violação da posse. A ação possessória de procedimento comum é a ação possessória de força velha, que é aquela que é ajuizada há mais de um ano e um dia da data do ato de violação da posse. Lembrando que o que muda não é a petição inicial. A petição inicial é a mesma, tanto no procedimento especial como no procedimento comum. O que muda aqui é que a gente pode pedir a liminar possessória. E a liminar possessória, a gente só pede na ação de procedimento especial. Aquela que a gente pega lá o artigo 554 e seguintes e segue a regra do 554 e seguintes. Porque se a ação possessória for de procedimento comum, a gente não pode pedir a liminar possessória. Cuidado com isso quando você for montar a petição inicial. Porque é muito comum a gente querer eliminar possessória de qualquer jeito. Então, chegou ali, está com a ação de reintegração de posse de procedimento comum e está com uma situação de urgência, exemplo, eu invadi, eu utilizo a área da Sara há 15 anos. Isso é força velha. Isso é procedimento comum. A Sara quer ajuizar, está vendendo o imóvel, quer me tirar de lá o mais rápido possível. Então, o que ela vai querer fazer uma ação de reintegração de posse para me tirar. Só que a Sara não pode pedir a liminar possessória. Se ela quer uma situação de urgência para me tirar do imóvel, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que ajuizar uma ação de reintegração de posse, vai pedir a tutela de urgência. Então, nas ações possessórias de procedimento comum que não cabe a liminar possessória, isso não significa que o autor da ação não possa pedir uma tutela de urgência. A tutela de urgência cabe em qualquer procedimento comum, tá? Só não vai caber a liminar possessória. Bom, aqui tem, tá? Essas ações de força nova, a ação de força velha. Tem aqui a liminar possessória. O
que torna uma ação possessória de procedimento especial? Só liminar possessório. A única coisa. Porque depois que ela é deferida ou indeferida, e aí as pessoas vão querer recorrer ou fazer agravo, né? Quem se sentir prejudicado vai querer agravar dessa decisão, o processo segue o procedimento comum. Então, o que torna a ação possessória uma ação de procedimento especial é a liminar possessória. Só isso. A petição inicial é a mesma, não muda. O procedimento é um só, é o procedimento comum. Mas quando a gente bate o olho e vê que uma ação possessória de procedimento especial, é por causa da liminar. Só cabe liminar possessória nas ações de procedimento especial, não cabe na de procedimento comum. No procedimento comum, a gente faz tutela de urgência. Não cabe reconvenção na ação possessória de procedimento especial. Se você tem uma intenção contra o autor da ação, então você abre um pedido contraposto dentro da contestação. Então, suponhamos que eu ajuize, existe um imóvel, que eu entendo que eu sou possuidora. Eu sou possuidora desse imóvel, eu tenho a posse dele, eu tenho até documento que prova que eu tenho um contrato, por exemplo. Aí, de repente, eu chego no imóvel, a Milena está lá dentro. Um dia, eu tenho um contrato de arrendamento de uma área rural. Quando eu chego no imóvel, a Milena está lá dentro, normal. Só ela, a família dela, normal. Eu chego vejo aquela situação, a Milena fala, Milena, tudo certo aqui? Eu tenho um contrato, tenho a posse. E aí, a Lohane é a proprietária. O que a Lohane fez? Eu tinha um imóvel como possuidora, a Lohane também colocou a Milena na condição de possuidora. A Milena jura que tem documento aqui, que resguarda ela dentro desse imóvel. Falou, não quero saber. Eu vou ajuizar uma ação de reintegração de posse para tirar você, Milena, porque eu tenho um documento que me comprova. Aí vou lá e ajuizo uma ação de reintegração de posse. Aí suponhamos que a Milena vai lá fazer a defesa dela. Vamos supor que deferiu ou não a liminar, independente disso, porque a Milena vai fazer a defesa dela em algum momento. Lá na defesa, ela fala assim, peraí, eu tenho um documento que legitima a minha posse, eu posso estar aqui dentro. Na verdade, eu quero ser mantida. Olha isso. Então, para uma pessoa que quer ser mantida na posse, ela faz uma manutenção de posse. Porque na visão da Milena, eu estou fazendo o quê? Turbação contra ela. Então, vai ter uma ação de reintegração de posse minha contra a Milena. E lá na defesa, ela faz a contestação, mas ela vai abrir um tópico, e nesse tópico ela vai escrever do pedido contraposto. O que acontece? É possível ao réu, na possessória, demandar medidas possessórias contra o autor da ação. Então, vai ter a minha reintegração de posse contra ela e a manutenção de posse contra mim, numa mesma ação. Aqui pode, porque aqui é posse, lá é posse, não é propriedade. Aí pode. Como que vai resolver isso? Igual com reconvenção. Não é reconvenção, mas resolve igual reconvenção. Na sentença, o juiz julga o meu pedido e o pedido dela em uma única sentença. Tá? Alguém vai ganhar isso aqui. Ah, mas a Lohane é a de má-fé, que ela fez 2 relações jurídicas aqui. Cabe a nós, eu e a Milena, depois de resolvida essa ação, ajuizar uma ação de perdas e danos contra a Lohane, porque ela agiu de má-fé. Tá? Então, pode acontecer. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem que é possível ao réu demandar pedidos possessórios contra o autor também. Isso acontece. Acontece muito. Hã? A perdas e danos, né? É em pedido contraposto. Não cabe reconvenção na ação possessória de procedimento especial. Algumas pessoas me perguntam, tá, mas e se for a ação possessória de procedimento comum? Não cabe reconvenção? Cabe. Dentro do procedimento comum, tudo que é de procedimento comum cabe. Cabe intervenção de terceiros, cabe tutela de urgência, cabe reconvenção. Nós estamos falando das possessórias. O nosso semestre é de procedimentos especiais. Então, nós estamos falando da possessória de procedimento especial. Na possessória de procedimento especial, não cabe reconvenção. O que cabe é, dentro da contestação, você pode fazer pedidos contra o autor. E é o pedido contraposto. Já tinha falado da acumulação de pedidos, vocês podem fazer uma acumulação de pedidos, se vocês entenderem que houve danos, por exemplo.
Dificilmente a gente tem uma possessória só possessória. Se houve invasão, a pessoa destruiu cerca, destruiu pasto, construiu alguma coisa, ou desfez alguma obra. Então, você ajuiza uma ação de reintegração de posse, acumulado com indenização por danos materiais, acumulado com indenização por danos morais. Então, você pode fazer essa acumulação de pedidos desde que tenha aqueles requisitos de acumulação. Tem que ter compatibilidade, tem que vir tem que vir de um fato, tá? Você quer que a pessoa foi lá e construiu uma casa. Então, quer que desfaça a casa. É obrigação de fazer. Então, você tem uma ação de reintegração de posse acumulado com obrigação de fazer. A fungibilidade das medidas possessórias, a gente já viu. O que é essa fungibilidade das medidas possessórias? Essa fungibilidade é considerando a semelhança dos atos de violação da posse, é possível um juiz receber uma ação possessória pela outra. Então, aconteceu um ato que o João Vitor acha que seja esbulho e a juíza acha que seja turbação. O João Vitor ajuiza uma reintegração de posse. A juíza fala, não, isso aqui não é esbulho, isso aqui não é reintegração de posse. Isso aqui deveria ser uma manutenção. O que é essa fungibilidade das medidas possessórias? É possível essa juíza receber uma ação pela outra. Então, ela olha a ação, pega ali, lá no despacho, ela coloca o seguinte: trata-se de ação de reintegração de posse, ajuizada por João Vitor Alves, em desfavor de tal aos réus, ou réu, alegando esbulho possessório. Ao analisar o presente caso, observo que não houve esbulho, mas sim atos de turbação. Recebo a presente ação como manutenção. Então, a juíza mesmo muda. Então, não tem emenda. Razão da economia processual, razão da celeridade. Então, em razão da semelhança dos institutos, essa possibilidade do juiz receber uma ação pela outra, tá? É bem tranquilo. Ah, mas eu vou ficar prejudicado na liminar? Não, porque a liminar é muito completa. Essa liminar possessória. Então, ela já garante que o João Vitor seja mantido. Se for caso de retirada, já garante até se convocar a força policial para tirar a pessoa, se ela entrar. Então, a liminar, ela abarca as situações. E aqui no final, exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Na pendência de processo possessório, é vedado requerer ação, ajuizar ação, requerer, apresentar pedidos de reconhecimento de domínio. Domínio é a mesma coisa que propriedade. Então, estando pendente uma ação possessória, aqui embaixo, ó, na pendência de ação possessória, é vedado tanto ao autor como ao réu propor ação de reconhecimento de domínio, requerer a propriedade, tá? Povo, alguma dúvida? Só mais tarde? Hã? A gente não discute propriedade estando pendente possessória. Preciso ver um caso interessante. Suponhamos que a pessoa seja proprietário de um imóvel. Proprietário, tá? Ele não usa, mas é proprietário. Alguém vai lá e invade. Existe uma ação que se chama ação na verdade, é a ação do proprietário. Ela não é possessória, é a ação reivindicatória. Para o proprietário, a ação não é possessória, ela é reivindicatória de propriedade. Ou então, é indireta. Por exemplo, eu tenho uma propriedade rural que eu não uso para nada. Ela está lá em outro estado, eu nem vou lá. Está lá. Ou então ela está arrendada. Eu não estou usando não estou exercendo a posse diretamente. Eu sou proprietário. Tem uma invasão lá, e aí a possuidora não quer tomar providência, ou na condição de proprietário vou ter que tomar. Como eu não estou com a posse direta do bem, aqui o que eu deveria fazer é ajuizar uma ação, mas não é possessória. A possessória deveria ser ela que teria que ajuizar. Aqui eu tenho uma ação reivindicatória, o nome. É uma ação fundada no direito de propriedade. Tanto que eu vou ter que apresentar para o juiz, no processo, não é documento de posse. Eu vou ter que comprovar a escritura registrada. Então, é uma ação fundada na propriedade para o proprietário reaver a coisa. É isso. Mas vamos supor que eu não faço isso. E vamos supor que eu tenho uma propriedade lá no Mato Grosso, um imóvel lá. E aí, 50 pessoas invadiram esse imóvel.
e eu não faço a minha ação de propriedade, por exemplo. O que acontece? Eu sou a dona. Eu não faço ação nenhuma. Como eu sou a dona, eu vou lá e entro no imóvel. Entrei no imóvel. E vamos supor que essas pessoas estão lá, tem 7 meses que as pessoas estão lá. Eu simplesmente entrei no imóvel. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu prática. Vocês falarem, gente, não tem lógica, tanto que esse artigo veda mesmo. Eu, como sou proprietária, entro lá e falo que eu vou ficar lá, que eu começo a quebrar os negócios, aquela coisa toda. Tem gente que faz isso. Não resolve via ação. Quer ir lá e resolver o negócio, vocês sabem como, né? Entra lá, fala que não vai sair. Teve uma situação dessa, que uma área foi invadida, as pessoas ficaram meses ali naquela área, e o que aconteceu? O proprietário, ele entrou no imóvel, e na verdade ele chegou a ocupar até o que as pessoas tinham construído. As casas que as pessoas tinham construído. Colocou um monte de gente da família lá, nós vamos ver. E entrou no imóvel. Vocês acreditam que essas pessoas que estavam lá na posse do imóvel fizeram uma reintegração de posse para tirar o proprietário? Povo, fizeram a reintegração de posse para tirar o proprietário do imóvel. Olha isso. Mas isso é um absurdo. Como que vai tirar o proprietário? Vou até parar de compartilhar aqui. Para tirar o proprietário, as pessoas invadiram, estão lá e ajuizaram a reintegração de posse para tirar o proprietário? Foi isso que aconteceu. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que eles não conseguiram eliminar, mas teve a defesa. Quando chegou na hora da defesa, o que o proprietário queria alegar? Pode? Não pode. O proprietário queria alegar propriedade. Eu sou proprietário, e apresentou a documentação. Quando ele apresentou essa documentação e falou, olha, eu só estou aqui porque eu sou proprietário, estou invocando o meu direito de propriedade para eu permanecer. O que aconteceu? Chegou na mão do juiz, o juiz olhou e falou assim, artigo 557, na pendência de processo possessório é vedado discutir direito de propriedade. Proprietário, você vai ter que sair. Foi o que a Sara falou. Na teoria, tem um sentido. Na prática, dá umas situações muito complicadas. O proprietário teve que sair. Ele teve que sair. Por quê? Porque existe um artigo que prevê que na pendência de um processo possessório é vedado discutir direito de propriedade. Então, o juiz olhou e colocou lá na decisão. No Brasil, não admite-se a exceção de domínio, a defesa fundada na propriedade. E o artigo 557 é muito claro, na pendência, mesmo que o autor da ação possessória não vai ganhar, mas na pendência de ação possessória, não se pode fazer pedidos de reconhecimento de propriedade, fazer exceção de domínio. O que aconteceu? Aconteceu que o proprietário perdeu a ação, os possuidores ganharam, e aí o proprietário ajuizou a ação reivindicatória e tirou as pessoas de lá. É uma questão temporária, é mais uma questão temporária. Mas é um exemplo para vocês verem como que essa questão é complexa. Não adianta chegar e falar assim, sou proprietário, vou ficar. Se fosse possuidor, dava. Por exemplo, a pessoa invadiu, aí a possuidora, foi lá, falou, não, vou fazer a legítima defesa da posse, eu vou entrar. E ela entrou. Aí os invasores fizeram uma ação de reintegração de posse para tirar a possuidora. Aí a possuidora vai lá e prova que ela tem posse. Aí ela consegue. Olha que interessante isso. Ela consegue por quê? Porque o direito dela, ela está alegando com base na posse. E posse com posse dá para discutir na mesma ação. O que não dá para discutir na mesma ação é posse e propriedade. Olha que interessante isso, né? Bem interessante essas situações. Então, é isso que dá uma certa confusão, às vezes, em algumas situações práticas. A gente pensa, gente, mas como que a possuidora tem mais poder que o proprietário nessa situação? Não é isso. É porque no Brasil é vedado a exceção de domínio, fazer defesa alegando o direito de propriedade em uma ação que está discutindo posse. É por isso. Tá? Então, é bem mais interessante o proprietário pedir para a possuidora ir lá resolver o problema, porque são situações semelhantes, posse com posse. Propriedade com posse vai dar choque.
Vai decidir a posse primeiro, para depois decidir a propriedade. Deu para entender, povo? Deu aqui? Pessoal, vocês estão aí? Sim, professora. Deu para compreender? Deu sim. Tá, olha. Recomendo que vocês peguem o código, façam a leitura de ações possessórias. Lá do 554 e seguintes, né, vocês vão lembrar de muita coisa que a gente falou aqui. Vocês peguem uma doutrina de direito processual civil para vocês verem um pouco de ações possessórias. Mas é isso, tá? O principal que a gente tem que falar de ações possessórias é isso. Com esse conhecimento, vocês conseguem desenvolver uma leitura, principalmente nessa parte final. Vocês vão ler lá alguma coisa de é proibida exceção de domínio, não se pode discutir propriedade na pendência de ação possessória. Então, às vezes fica confuso quando a gente faz uma leitura sem uma análise prévia. Então, eu recomendo que vocês façam essa leitura o mais rápido possível, considerando a aula, porque não é um tipo de matéria que, se ficar muito tempo sem leitura, vai se perder. Tá? Vai se perder porque ela não é fácil. Então, é diferente quando a gente fala de divórcio, quando a gente fala de alimentos. Essa parte da matéria é um pouco mais confusa. Então, é normal que algumas pessoas estejam com dúvida. Tá com dúvida? Não quer perguntar aqui? Depois me manda. Demora, mas eu respondo. Respondo no áudio, mas respondo. Mas eu estou evitando áudio, porque depois que eu vi como que a voz da gente fica naquele negócio que passa rápido, eu falei, gente, os alunos vão acabar com a gente agora que eu precisar áudio. Tem aluno que é terrível. Eles vão ficar colocando a voz da gente no 2, só para ficar vendo. Mas, enfim, às vezes é onde dá tempo, né? Fazer o áudio. Então, o que eu recomendo? Vocês façam a leitura. Qualquer livro. O livro do Humberto é mais complexo. O livro do Marcos Vinícius Rios Gonçalves é ótimo, de possessória. Não sei se você... Eu mandei o PDF já para vocês, desse livro, mandei, né? Pega aquele livro dele e é bom, tá? Aquele livro dele é bom para possessória. Pega a parte possessória. Eu não sei qual página que vai estar na versão 2020. Eu acho que é a 956, 957. O livro é grande demais, né? Vocês peguem ali a página, dá uma olhada na página 956, no PDF, 956, 957, eu acho que é a parte possessória. Faz a leitura hoje, rapidinho, vocês conseguem fazer essa leitura. Vocês vão ver que vai, né, consolidar bem esse estudo que a gente fez sobre a ação possessória. Vai ficar faltando uma única ação, que é a menorzinha delas, que é o embargo de terceiro, que é o nosso último conteúdo. Então, na nossa prova, na nossa terceira VA, na verdade, é isso mesmo. Toda terceira VA cai 2 matérias só. A terceira VA da semana do dia 14 vai cair ações possessórias e embargo de terceiro. Então, são só esses 2 conteúdos, tá? Mas dá para fazer uma prova boa com esses 2 conteúdos. Então, na nossa terceira VA, deixa eu até anotar aqui para vocês. Ações possessórias e embargos de terceiros. Essa é a matéria terceira VA. Ações possessórias realmente são 3 aulas. Embargos de terceira, não, pequenininho. O conteúdo é bem curto mesmo. E só falta embargo de terceiro. Então, a gente fica assim. O plano é estarmos aqui na próxima segunda, normalmente aqui dentro da Uni, fazendo embargo de terceiro e fechando o conteúdo. Caso não haja possibilidade de eu sair da minha casa, talvez a gente faça, tem várias situações aqui. Sem a aula, vocês não vão ficar. Porque na melhor, não vou falar pior, na melhor das hipóteses, já tem aula gravada. Então, se acontecer algo daqui até o final da semana. Ou a gente faz daqui, se estiver tudo bem, ou eu faço da minha casa a aula síncrona normal, só vou mudar o lugar, aí eu vou pedir, aí se for eu falo com a Malu, falo com a representante, aviso para pedir para ninguém vir, eu faço diretamente aqui, a aula síncrona da minha casa mais próxima. E se não der mesmo, a aula vai ser colocada e a gente faz depois, eu coloco antes e dá para eu entrar de onde eu estiver para fazer um esclarecimento de dúvida, tá? Sem a aula vocês não vão ficar. A gente só vai ver uma logística melhor para saber de onde vai sair essa aula, tá bom? Alguma dúvida?
Por enquanto, Deu para não. entender, professora. Tudo certo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Boa semana para todos. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Até mais, professora. Obrigada. Até mais, gente. Obrigada, professora. Até Obrigada, mais. professor. Gente, até mais.